a Deus. Aleluia, para louvarmos, para engrandecermos. Honra e glória toda para Ele, amém? Aleluia. Aleluia. Como é que está o coração nessa noite? Aleluia. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 22. Eu quero ser breve nas palavras nessa noite. Aleluia. Mas quero expressar aqui, aleluia, a palavra do Senhor um pouquinho. Aleluia. Foi nos dar a oportunidade, amém? Aleluia. Querida igreja, queridos irmãos, querido ouvinte da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Todos acharam? Gênesis 22? E o versículo 7. Aleluia. Amém? Amém. Eu vou ler para nós ganhar tempo. Nós vamos ler aqui uns 2 ou 3, versículo 4. Diz assim, Gênesis capítulo 22 e versículo 7. Então falou Isaac a Abraão, meu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si cordeiro para o holocausto, meu filho, e assim caminharem ambos juntos. E vierem ao lugar que Deus lhe dissere, e edificou ali o altar, e pôs em ordem a linha, arrumou, e Isaac, seu filho, pegou e deitou sobre o altar, em cima da linha. Aleluia. Gênesis capítulo 22 e 10. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para molar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou do céu, e disse, Abraão, Abraão. E Abraão disse, eis-me aqui. Então disse o anjo a Abraão, não estenda a tua mão sobre o moço. Aleluia. E não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus. Não me negaste o teu único filho. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Amém? Querida igreja, queridos irmãos, querido ouvinte da palavra do Senhor. Aqui uma passagem maravilhosa. Aleluia, porque, aleluia, a Bíblia diz, irmão, no Gênesis capítulo 12, aleluia, ali quando Deus chama Abraão, que, aleluia, que não era Abraão, mas era Abrão. E a Bíblia diz que Deus chama Abraão e faz promessa para Abraão, disse que ia abençoar a todos que abençoar a ele e amaldiçoar os que amaldiçoarem Abraão. E aí Deus lhe ainda disse, toda a família será bendita em ti, Abraão. Aleluia, na face da terra. Amém? E nessa noite, irmão, e nessa noite, querido ouvinte da palavra, aleluia, a Bíblia diz, os irmãos sabem muito bem, aleluia, o querido ouvinte da palavra, aquele que entende um pouco da palavra também, entende, aleluia, sobre a história de Abraão, aleluia, e a Bíblia diz, aleluia, pelas escrituras que Abraão ali começou, aleluia, glória a Deus, aleluia, a trilhar os caminhos do Senhor, aleluia, em Gênesis capítulo 12, e saiu do meio da parentela, e ali, aleluia, o Senhor foi, aleluia, guiando Abraão. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Abraão foi passando os anos, e passando o ano, e aleluia, e não teve, aleluia, ali, aleluia, um filho de Sara, aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus, ele falou para Abraão, Abraão, você vai ter um filho, aleluia, com Sara, aleluia, glória a Deus, porque Abraão já tinha tido um filho com a escrava, aleluia, mas Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ter um filho, Sara, ela vai ter uma criança. E a Bíblia diz que quando Deus falou, Sara estava, aleluia, ouvindo Deus falando, e a Bíblia diz que ela riu, e Deus falou e disse, aleluia, Abraão, fala para Sara, por que ela está rindo? Haverá alguma coisa impossível para mim? Aleluia! E Sara até negou, falou e disse, eu não rio, eu não estou rindo, aleluia, mas ela
riu, porque ela pensou consigo. Ela tinha ali já 90 anos de idade, irmão. Uma mulher de 90 anos de idade. E Deus falando que ela ia ter um filho. Aleluia! Oh, glória! Maravilha! E a Bíblia diz, irmão, querido ouvinte da palavra, que Abraão tinha 100 anos e a sua esposa, aleluia, ali Sara, tinha 90 anos. E a Bíblia diz, aleluia, que nasceu Isaac. Gênesis capítulo, aleluia, 21, nascimento de Isaac. E aí, aleluia, a Bíblia diz que Isaac estava ali, e eu creio que Abraão com 100 anos, tendo aquele filho, aleluia, maravilhoso. E ali, aleluia, aquele carinho, aquele, aconchego com aquela criança. E Deus chega para ele, e a Bíblia diz, aleluia, que Deus diz para Abraão, aleluia, glória a Deus, aleluia, Gênesis capítulo, aleluia, 21 e 22, e aconteceu que naquele mesmo tempo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Gênesis capítulo 22, aleluia, e disse, e aconteceu, ou seja, o título de Gênesis capítulo 22, versículo 1. Deus manda Abraão matar o seu filho Isaac. Aleluia. E aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus, Abraão disse, e Abraão disse, eis-me aqui, Senhor. E disse, toma teu filho, o teu único filho, Abraão, Isaac, que amas, e vai aleluia, a terra de Moriá, e oferece a minha holocausto sobre uma montanha, e eu te direi, aleluia. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou, aleluia, o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaac seu filho, aleluia, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi o lugar que Deus disse. Aleluia, até aqui o versículo 3. Aleluia, glória. Aleluia. Irmão, já imaginou o homem com 100 anos, Deus dá um filho para ele, e Deus diz assim para ele, diz, Abraão, aleluia, agora eu quero o teu filho, o teu único filho, Abraão, Isaac. Dá para mim. Aleluia. Vai pensando, irmão, como estava o coração de Abraão com aquela criança, né? Com 100 anos, ele, aleluia, ele como homem, ele tinha, aleluia, até lógica para ter filhos, aleluia, como homem com 100 anos. Mas Sara, a Bíblia diz que já tinha cessado, aleluia, ali os costumes das mulheres, ela não tinha mais como gerar filho, aleluia, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que Abraão ouviu a voz de Deus e foi ao monte Moriá, aleluia, levou seu filho Isaac, levou ali aqueles dos moços, levou o jumento, chegou ao pé do monte, aleluia, deixou os moços e subiu, aleluia, glória a Deus ali. Coisa linda, aleluia, glória a Deus, maravilha de Deus. E a Bíblia diz, irmão, aleluia, que quando estava ali, aleluia, glória a Deus, aleluia, Abraão e Isaac, aleluia, seu filho, ele dizia, Gênesis capítulo 22, 7, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, aleluia, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo, e a lenha, meu pai, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia, Gênesis 22, 8, querido ouvinte da palavra, aleluia, querida igreja, Abraão disse, aleluia, para o seu filho, disse Abraão, Deus proverá para si cordeiro para o holocausto do meu filho, e assim caminharam ambos juntos, aleluia, e estava ali, Gênesis capítulo 22, 9, ao lugar que Deus lhe dissera, e ali para onde ficou, edificou, aleluia, aquele altar, aleluia,